Chicago, 1908. O movimento pentecostal que se inicia na Rua Azusa espalha-se por toda a América e, através de 2 jovens suecos, atravessa o continente e chega até o Brasil, Amazônia. Belém, 1910. A capital da borracha. Belém é conhecida como a Paris da América. 2 estrangeiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, desembarcam no complexo portuário da capital paraense. Sem recursos, sem auxílio, sem o domínio da língua portuguesa, porém confiantes na palavra que Deus lhe deu ainda nos Estados Unidos. De maneira muito simples, começam a semear as bases do que se tornaria o maior movimento pentecostal da América Latina. Aqui em Belém do Pará, em 1911, nasce a Assembleia de Deus no Brasil, hoje conhecida como a capital do avivamento pentecostal. Nova York, 1911. Os jornais noticiam o Dia das Mulheres. 27 de fevereiro, 3.000 mulheres lotam o principal teatro da cidade e reivindicam direito ao voto. Belém, 1911. Contrariando os padrões sociais da época, uma mulher, Celina Albuquerque, professora, 35 anos, foi a primeira a receber a chama pentecostal pregada pelos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingren, em concordância ao evento descrito em Atos dos Apóstolos. Desde a igreja do primeiro século, o papel da mulher tem sido marcante para Espira Lídia Nelson, artista plástica, musicista, a primeira mulher a tirar a carteira de motorista no estado do Pará. Estas mulheres iniciam a história de muitas outras que marcaram a trajetória do pentecostalismo em todo o Brasil. Tão pequeno, 2 homens que tinham fé que Deus tinha mandado eles para um lugar certo mesmo, e este lugar, e podia crescer tanto, mas pode ser um grão mais pequeno do que 2 homens jovens, sem nada, sem igreja atrás que podia mandar dinheiro. Eles mesmos tinham que fazer tudo, né? É uma coisa tão fantástica. A gente nunca sabe de antemão a obra de Deus. É um segredo que não se revela somente com o tempo, não é? E ninguém imaginava que haveria um progresso, um aumento tão grande como tem agora. Mas isso toda prova que é Deus que está detrás de tudo. E não é o homem, mas é Deus que faz a obra. Eu ainda me lembro do pastor Samuel Nistro, que assumiu a igreja aqui em Belém, mas eu era muito pequena. Depois o pastor Samuel Nistro transferiu-se para o Rio de Janeiro e o pastor Nélis Nelson assumiu a igreja em Belém. E pastor Nélis Nelson morava bem juntinho da igreja, né? E ele era um homem muito grande, gostava de fazer estudos bíblicos. Naquele tempo tinha escola bíblica aos sábados. Ele gostava de ensinar muito a palavra de Deus. Meu pai veio para cá em 1953 para trabalhar junto com o pastor Francisco Pereira do Nascimento. E ele era realmente, como eu digo, um pastor atuante, pastor amoroso, fiel mesmo à igreja. Meu pai aprendeu a ler dentro da Bíblia. Ele era agricultor quando ele foi chamado. Nunca sentou num banco de escola. E tinha uma sabedoria que era de admirar mesmo. Só mesmo Deus para fazer um trabalho numa pessoa assim. Tenho boas lembranças dele. Muita saudade, eu digo isso. Ele nasceu no interior do Piauí, mas ele, quando conversava conosco, ele sempre ele sempre foi encantado com essa questão do saber, né, do conhecimento. Até onde ele conseguiu anotar, ele leu a Bíblia 119 vezes, pra você ter uma ideia.
E os últimos 5 anos ele leu a Bíblia de joelho. Ele acordava, dobrava o joelho e lia a Bíblia. Eu acho que como pastor ele soube ser pastor, soube ser um líder e ele amava ser pastor. Porque eu perguntei para ele, foi uma declaração que ele me fez e me disse que ser pastor para ele era a coisa mais importante, mais linda, melhor do que ser um ministro de Estado. Então, ele era um pastor porque se sentia chamado por Deus para ser pastor. Brasil, 1961. Nessa época, os pentecostais brasileiros representavam apenas 2% da população, mas a Igreja Assembleia de Deus, em seus 50 anos, já se destacava. Pastoreado por Alcebiades Pereira Vasconcelos, a comemoração do Jubileu de Ouro foi a primeira grande festa alusiva ao aniversário da Igreja, alcançando proporções gigantescas. Noticiado em todos os jornais da cidade, o Jubileu de Ouro teve repercussão internacional. O destaque da festa foi a presença do pioneiro e fundador Daniel Berg, que lançou, na ocasião, uma compilação sobre a história da igreja. Belém 2000. 4 décadas depois, a cidade de Belém volta a ser o palco de uma festa grandiosa. Os 90 anos de Pentecostes da Assembleia de Deus foi um evento inesquecível, chegando a reunir mais de 100 mil pessoas na grande marcha de oração pela cidade e cerca de 50 mil pessoas no hall do Estádio Olímpico do Pará, batizado na ocasião de Cenáculo Pentecostal a céu aberto. Em 1911, a Assembleia de Deus comemora seu aniversário de fundação. Cada ano é sempre motivo para a igreja mostrar sua gratidão a Deus, relembrar e contar sua história marcada por desafios e conquistas. Seu crescimento se deu no meio de gente simples, numa época de grandes mudanças. Passou a fazer parte das pessoas nas suas dores e devolvendo a eles a esperança e o sentido de pertencer a um lugar. Hoje, podemos ver que da semente simples e poderosa do Evangelho resultou nos milhões de membros que compõem a Assembleia de Deus em todo o Brasil. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim.